Fala aí, galerinha do primeiro ano C, beleza? Bom, gente, seguinte, continuando aí com aquela aula sobre a teoria dos jogos, né? O que seria os jogos agora numa segunda aula, numa segunda etapa, a gente vai avançar um pouco mais. Vamos falar sobre as categorias dos jogos, tá? Essas categorias, elas foram lançadas, foram publicadas por um pensador, sociólogo francês chamado Roger Caillois. Bom, esse pensador, após haver pesquisado durante muito tempo e dialogado com outros pensadores também, como Heisinger, chegaram a 4 categorias, tá? Bom, primeiramente, jogos, gente, são práticas, são ações que acontecem o tempo todo em nossas vidas, né? A nossa formação psicossocial, desde quando a gente nasce e vai ali passando de estágios, né? Passando para a primeira infância, segunda, adolescência, depois adulto, envelhecemos, todas essas etapas de formação, de identidade, de substituição de papéis. Hoje eu sou filho, amanhã eu sou pai, depois eu sou avô. Bom, por aí vai. Bom, os jogos permeiam as nossas vidas e contribuem para a nossa formação, a nossa experiência de vida no tempo e no espaço. Bom, as 4 categorias, então, segundo o filósofo Roger Caillois, um sociólogo, a primeira seria Agon. Agon é um tipo de jogo em que ele está em disputa, né? Precisa de 2 antagonistas. Vamos pensar em jogos esportivos mesmo, né? Em que a pessoa tem que se preparar fisicamente, psicologicamente para ganhar um jogo, né? Pode ser, por exemplo, jogos em equipe, jogos individuais, xadrez, futebol, tá? E o Agon, no momento em que você começa o jogo, você sabe que você vai ganhar, pois você treinou, você se preparou, mas durante o jogo, né, surgem aí nuances, situações em que coloca o jogador em um momento de instabilidade. Por exemplo, tem um time que se preparou, gastou fortunas para que desse tudo certo para ganhar o campeonato, de repente esse time começa a perder. Esse momento de que gera instabilidade chama-se aleia. Aleia, que é também um termo grego, que posteriormente, vem se chamar aleatório. É um momento aleatório no meio de um jogo, tá, gente? Então, esse momento aleatório também é o que dá o nome à segunda categoria, aleia. Aleia são jogos de azar, são jogos assim que você não sabe no que vai dar. Você aposta e o seu destino está aí à mercê da sorte, tá? Então, são jogos que a gente não tem controle nenhum, tá? Não tem nenhuma definição. No Agon, você treina, você se concentra, de alguma forma você tem uma noção de início, meio e fim. No Aleia, que é o aleatório, você não tem noção nenhuma. É um jogo totalmente lançado à sorte, lançado ao destino, tá, gente? E depois tem um terceiro momento, tem uma terceira classe de jogos, é a Mimicry. Mimicry é uma palavra inglesa, né, que significa mímica, ou seja, imitar, a imitação. Esses jogos de imitação tem muito a ver com a arte, né, com os romances, os filmes, as novelas, a mimicry, circo, né, gente? Os filmes, as novelas são, por natureza, uma imitação da vida real. E a vida real também é uma imitação
da arte. Então, a vida real e a arte é ali um perpétuo diálogo, né, gente? Então, a quarta categoria é a Ailanix. Ailanix é um jogo mais assim estonteante. Ele flerta com a vertigem, com o perigo, com o medo, com o susto. É um momento em que o jogador ele se encontra totalmente absorto, sem nenhum controle dos seus sentidos. Tá? Eu vou dar um exemplo de Ailanix. Quando o jogador ele é um alpinista, tá? Ele curte aquele perigo, ele está lá subindo, a sua vida está por uma corda, tá todo um abismo ali para baixo, ele curte fazer aquilo, é da natureza dele, é a Ailanix. E há também vários jogos em as pessoas interagindo umas com as outras, existem momentos em que elas entram num estado de Ailanix, que é susto, pânico, descontrole total, né, gente? Esses jogos, Agon, Alea, Mimicry, Ailanix, permeiam o nosso cotidiano, gente. Devido ao fato de a maioria das pessoas estarem submetidas aí a imperativos, a um cotidiano utilitaristas, a gente quase não percebe que a nossa vida quase que totalmente é baseada por jogos, quase não, totalmente baseada por jogos, né? O nosso diálogo, um diálogo entre pai e mãe, entre patrão e empregado, jornalista e telespectador. O cara que escreve uma música e canta a música, ele interage com o seu público, ele forma um público tanto quanto o público forma esse autor. E então esses jogos vão aí formando opinião, vão formando identidade. Essas identidades elas são trocadas quase que o tempo todo, né, gente? Então foi aí resumido de maneira bem simples, tá, gente? As 4 categorias de jogos elaborado por Roger Caillois. Beleza, gente? Então é isso. É a noção de jogos na teoria dos jogos, tá? Tem ali o PDF que foi criado. Essa aula é a segunda parte da teoria dos jogos. Nós temos a última parte e a gente vai entrar na área da linguagem, tá? Jogos de linguagem. Como você pode usar a linguagem verbal ou não verbal para se dar bem nos jogos, tá? Vai ser bem legal. Vai ter lá a aula criada em PDF e o vídeo também para dar uma reforçada. Certo, galerinha do primeiro C? É isso aí, forte abraço. Logo, logo nós vamos estar juntos aí na sala de aula. Por enquanto, se cuide e é isso aí, galera. Fica bem.